Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio da equipa Breaking My Limits. E no episódio de hoje vamos falar sobre o tema carga e lenha. Estou a brincar. Carga ou volume. Vamos falar sobre carga e volume e o que é que nos faz crescer. Dois gajos magrinhos a falar disto, mas é o que é. Não há mais ninguém, é aceitar. É aceitar. Está tough. Se o Benfica pode jogar como está a jogar, a gente pode falar o que a gente quiser. É o que eu tenho a dizer. Aqui ainda por cima, só estamos magrinhos que a comida está cara. Pois. E como é que estamos por aí? Pelo menos estamos grandes de coração. Estamos grandes de coração. Isso é o que interessa. Estamos aqui para hoje. É que se não tivermos grandes, o Vitória... não sei. Mas o Vitória é enorme, meu caro. O Vitória é enorme. Mas estamos aqui. Como é que têm estado as coisas por aí? Como é que têm corrido esses treinos, bro? Tem corrido bem, por acaso. Os pernas sinto que estão bem a flutuar. Faço tipo, na treino, depois o outro. Não está mal, mas tipo, não foi o outro. Os de peito e costas, especialmente costas, grande a progressão. Esquece, acho que está a ser os melhores blocos que eu me lembro assim dos últimos anos. Grande a progressão mesmo. O que é que tens feito diferente no treino de costas? Para ser sincero, nem tenho feito assim tanta coisa. Sinto que reduziu o tempo dos treinos. Também pode ter ajudado do género, ok, vou mesmo rebentar aqui. Estou em bulk, já não estava assim num bulk mesmo certinho, se calhar aí. Vou dizer quase um ano, tipo, tive ali um cut de 3, 4 meses, mas o outro ano não é que tivesse em cut, mas tipo, precisa da manutenção, dias de cut, dias de bulk, não estava bem a gerir a coisa. E pronto, straps novas. Straps novas ajudam bem para alguns exercícios. A verdade é essa, tipo... Eu faço, por exemplo, uma pull down. Eu normalmente tento fazer sempre a primeira série sem straps. Mas já aconteceu, tipo, de vez em quando esqueço-me das straps. Faço um bom treino, mas se leva straps, ponho mais tipo 5 kg ou 7,5 e parece que mesmo assim bate mais costas. Tipo. Portanto, é isso, eu estou focando a comer, mas eu não sempre bem. Uma das duas coisas é. Isso é tofu jardado. É bem engraçado que tu estás a falar da questão da pega, porque nós fomos fazer wakeboard no domingo. Puto. E eu, tipo, voltámos de carro, que foi para a Ferreira de Zeza, e eu estava a sentir a pega, tipo, estranha, a conduzir, estás a ver? Tipo, está tenso, mas ok, tudo bem, tu fazes da força, ainda por cima eu, até com a porcaria do colete, quase estava com a sensação que me ia afogar. Sabes que eu por acaso pensei assim, estes gajos são abusados, levam o só mesmo para o ambiente mais tough dele. Aliás, eu disse assim, vou primeiro. Eu aceitei ser o primeiro, estás a ver? A vergonha que eu passei. Mas foi bem de engraçado mesmo. Tu foste tipo aquele gajo que era como se fosse o Charmander e te convidassem para ir para a piscina. Tal e qual. Pato fora d'água, completamente. Eu vinha a conduzir e sentia as mãos tensas, mas está-se bem, bué cansado. Pensei, também foi da cena, tivemos bem de horas ao sol, é que depois aquilo tu acabas, foste lá no barco, Cheguei a casa todo roto, mas do género, olha, top, tipo, são 8 da noite do domingo, vamos comer, vamos dormir. Maravilha. Segunda-feira acordei com o corpo, pesado. Tentei treinar. Puta, não conseguia, sentia que a minha... reparei, no segunda-feira de manhã, eu queria escrever e não conseguia fechar os dedos para fazer a minha letra normal. Estás a ver? E assim, a cena não está correta, mas vamos treinar na mesma. Ainda por cima é pernas... Tinha os gêmeos cansados, mas só os gêmeos, estranhamente. Não conseguia fazer nada. Passei os primeiros 20 minutos, tipo, entre aquece, tenta fazer, ok, era para fazer leg press, isto não está nada confortável, tenho a minha anca a disparar, não sei porquê, não me consigo segurar na leg press, vou para a leg extension, não me consigo segurar na leg extension, tipo, não consigo fazer força. Estás a ver? E como a leg extension já pesa mais do que eu, se eu não fizer força, não consigo fazer aquilo. Tipo, estou a balançar-me todo. Nem reduzindo a carga, tipo, não me conseguia segurar. E eu assim, ok, esquece, isto está a ser horrível, vou-me divertir apenas neste treino, estás a ver? A seguir vou fazer o boxe. Não conseguia fechar a mão para dar um soco. Com as luvas, não conseguia, estava a dar socos tipo assim. Estás a ver? Não dava para fechar a mão. É sexta-feira e eu faço isto e eu ainda sinto o meu antebraço. Eu ontem tentei fazer pernas novamente, era dia de deadlift. Nem com a porcaria das straps, meu. Nem com a porcaria das straps eu conseguia segurar na barra. Tipo, cheguei. Eu ia fazer com 100 e poucos,
estou a fazer com pausa em baixo e não sei o quê. Pá, cheguei aos 60, geralmente eu aqueço sem straps, faço uma série até de 110 sem straps ainda, só para estar tipo fresh com a cena. Pá, cheguei aos 60 e eu assim, não consigo segurar esta porcaria. Estou com o antebraço, puto. Aliás, estou a tocar aqui e ainda sinto. Assim, das duas, uma, estou a falhar no departamento do trabalho pega. Isto está deplorável. Quando eu quiser pegar uma minice e dizer assim, vamos treinar, não dá. Pronto, tem sido isso para mim esta semana. É aceitar que dói menos. Não façam um wakeboard. Por acaso estive a ver uma coisa fixe, depois vamos ver se nos organizamos, que é tipo Pixel Run, ou o que é que é? Que é tipo umas paredes ou um chão que tem as luzes e acho que cada equipa ou cada pessoa tem que tentar apanhar as luzes deles que vai aparecendo e desligando. Tipo numa salazinha, estás a ver? E tens uma que é parede e outra que é só chão. Ok, quase tipo aquela cena de... Lembras-te daqueles treinos que andavam a circular pela internet, tu tinhas que reagir a tocar? É tipo isso. Só que não sei se aquilo depois é por equipa ou se é individual, mas tipo, imagina, tu és amarelo, eu sou azul, o João é verde e tens tipo, que vai aparecendo as luzes no chão ou na parede e tens que tentar tocar nas tuas. Curto bem. Posso atropelar as outras pessoas, né? Isso não vale. Não sei, não vejo as regras. Vem abaixo assinado do contrato de aquela cena de aceitas os termos e condições, aceito se for permitido atropelar os concorrentes. E passando então aqui ao tópico da aula de hoje, não mal, vocês não precisam estar aqui até ao fim, também não podem ser mais cedo. Levas recado na caderneta. Em que fase é que nós subimos cargas, subimos volumes? Quando falamos aqui de volumes, vamos identificar aqui inicialmente o volume em termos de séries, repetições, ou quando é que mexemos nas cargas. Portanto, é bem engraçado, era o que eu estava a dizer, adorei os tópicos hoje do podcast, porque eu ainda ontem à tarde estava a rever aqui alguns dos conteúdos e estava a escrever alguns conteúdos meus, tive algumas inscrições agora para a minha jornada agora em outubro, e um dos pontos que eu ia tocar era exatamente isso, a gestão do volume. Houve uma fase, e eu ainda eu concordo plenamente com o conceito por trás disso, a lógica e a aplicabilidade prática por trás disso, e havia uma fase onde, e aliás, quem tem o nosso e-book, Crescimento Muscular, nós falamos sobre tudo o que é treino de hipertrofia, da parte científica e como é que o aplicas, tem muito sobre isso, sobre um método de periodização que utiliza muito isso. E eu antes utilizava muito com os meus alunos este tipo de trabalho, do género, começarmos o nosso bloco de treino dentro daquilo que é o teu volume mínimo efetivo, portanto, o mínimo de volume que tu precisas de crescer, para crescer, e ir progredindo a partir daí. E fazia isto com a vasta maioria dos meus alunos, porque te dava, não só permitia-te acumular mais volume durante mais tempo sem que precisasses de um deload, como ao mesmo tempo também te permitia entrar num novo bloco com mais calma, sem excesso de dano muscular desnecessário, e para alunos novos permitia-me saber, ok, António, eu ainda não conheço o teu corpo, como é que ele reage, estas primeiras 2-3 semanas vão-nos permitir perceber quais é que são as tuas necessidades de volume para que, quando tu tiveres aquelas semanas de merda, onde não tens tempo para nada, ou vais ter que passar um mês ou 2 meses, onde vais ter que treinar menos, como é que nós podemos garantir que este é o volume certo para tu progredires, passando o mínimo tempo possível? Tipo, qual é o volume mais eficiente? Isto era uma coisa que eu usava muito. Fazíamos grande progressão ao longo do bloco através do aumento de séries. Estás a ver? Começar baixo e acabar muito mais alto. E hoje em dia é uma coisa que eu uso cada vez menos. Aumentar séries. Não é necessariamente uso menos o aumentar séries, já não começo tão baixo, começo já mais num patamar mais elevado, a partir do momento em que já te conheço, pura e simplesmente porque acho que te facilita a ti também, e é do género, tenho sentido, particularmente estes últimos meses, que a malta tem precisado mesmo do treino para dar aquele switch off do dia, estás a ver? E às vezes precisam estar lá, querem estar lá mais tempo, nem o precisem, querem estar lá mais tempo, porque estão a curtir bem daquele momento. Então, em vez de dar já uma fase de volume baixa, não é que não resultasse. Tenho errado mais por... Errado não é esta expressão, mas seria em inglês, mas tenho ido mais por
ok, o teu volume mínimo efetivo é este, mas vamos começar um bocadinho acima disso. E só aumenta o volume, pá, quando é mesmo justificado. Eu, por acaso, ainda uso, especialmente quando vêm de férias ou são anos novos, a subida de volumes. Normalmente, por acaso, quando vêm de férias, eu já os conheço, até costumo manter os principais, portanto, exercícios daquele treino que eu quero dar mais foco muscular ou movimento, com mais ou menos 3 séries normalmente, e os isolados ou os menos importantes com 2. Quando são pessoas novas, para cá até faço ao contrário. Mais para ver também como é que é a questão técnica, realmente que intensidade é que não ao treino. Quando vejo que, ok, fixe, intensidade fixe, agora vamos subir as séries. E é a primeira coisa que eu subo. Quando acontece isto, tipo, pós-férias longas, tipo 2, 3 semanas, alunos novos que não treinam há algum tempo, ou treinam, mas não davam sequer a treinar com aquela intensidade, não davam muito tempo no mesmo ponto. Faço dessa forma e subo as séries primeiro, tipo o volume. A partir daí, dentro de um bloco, eu por acaso costumo dar um bocadinho mais prioridade a subidas de cargas do que repetições. Regra geral. Onde é que eu normalmente posso mexer em repetições? Dentro do mesmo bloco. Quando ando ali em situações, por exemplo, máquinas ou cabos, eu não, ou mesmo barras às vezes, eu não tenho um peso seguinte perto do outro, tipo, sei lá, salta do 40 para o 45. Se calhar ali tem que explorar pelas repetições, portanto o volume per si do que a carga, porque okay, os 40 está fixe, já consigo fazer as 12 repetições, por exemplo, ponho 45, muito difícil, técnica vai-se deteriorar, faz 7 repetições já em esforço, e eu quero trabalhar com um espectro de repetições um bocadinho mais alto. Tendencialmente o que eu faço é, ok, vamos voltar aos 40, mas em vez de fazer até às 12, vamos fazer até às 15. Sim. Regra geral, que eu não mexo assim nas repetições dentro do mesmo bloco. Portanto, naquelas 6, 7, 8, 9 semanas que mantenho mais ou menos a minha estrutura de treino. E exploro um bocadinho por aí. Se calhar assim, diria a forma que eu prefiro aumentar o volume quando vejo que está estagnado em termos de resultados, ou seja, chegou a um ponto que o volume estagnou em uma semana, semana e meia, inclusive é porque estou a dar mais carga e aquilo não está a resultar porque eu quebro muito em repetições, ok, então vou-te subir aqui em séries ou em repetições, tendencialmente, como eu disse, eu subo em repetições porque regra já os meus alunos, tirando como Francisco disse em algumas fases, não é que andem com o tempo contado, mas se calhar mais uma ou duas séries já começa a apertar um bocadinho o tempo. Então eu exploro pelas repetições. Eu pessoalmente, e tinhas aqui alguns pontinhos até que eu curti bem, eu por norma eu gosto de não te dar demasiado, por isso é que falei um bocadinho acima do mínimo, de volume ao início de cada bloco, e acho que isto é fundamental para qualquer pessoa que está a ouvir isto. É tu não começares o teu plano de treino com um porradão de séries, e geralmente até fiz também um reels engraçado sobre isso. Tu tens muitos exercícios ou muitas séries, geralmente é porque o teu treino tem uma qualidade baixa. E eu gosto particularmente, se tu estás a começar acompanhamento comigo, de começar com um volume relativamente baixo, principalmente nas primeiras semanas, porque tu já tens muita coisa a acontecer nova. É um plano novo, portanto, acaba por ser uma logística nova dentro do teu ginásio, de um sítio para o outro. Não quer dizer que tu não conheças as máquinas, onde é que elas estão, mas pá, tu já tens aquele flow e quando estás a começar um plano novo ainda não tens aquele flow normal de vou sair daqui para ali, vais ter de ver, vou-te pedir que filmes os teus exercícios, portanto, eu também quero que tu tenhas tempo para isso, vou querer que tu tenhas tempo para encontrar a carga para aquele exercício. Para na primeira semana, por norma, nunca te vou dar o estapafúrdio de volume, porque senão o teu treino vai ficar grande. E depois é outra coisa que acho que é fundamental, que era o que tu estavas a tocar, é a qualidade, a intensidade. Geralmente, corrijam-me se eu estiver errado, mas eu acho que a maioria de nós já passou por isto. Quando tu tens um treino estupidamente longo, particularmente nos de pernas, é o que eu noto mais, tu poupas-te inevitavelmente. Se tu tens 3 séries de leg press, 3 séries de agachamento, 3 séries de leg extension, 3 séries de lunge, 3 séries de leg curl, 3 séries de outra leg curl, 3 séries de peso morto, mais 3 séries de glúteo, isto e aquilo, tu os primeiros exercícios tu estás-te a poupar para os que vêm a seguir. Tu tens aquela moinha na cabeça. E às vezes tu nem sequer estás a pensar nisso, mas é inevitável. E eu peço mesmo para experimentares isto. Se tens treinado sempre com muito volume, muitos exercícios, muitas séries, experimenta fazer o oposto. Começar agora com baixo volume, 2 séries por exercício,
poucos exercícios por treino, 4, 5, 6 exercícios por treino, porque o teu mindset, tu obrigas-te a espremê-los ao máximo. Ou seja, tu melhoras a qualidade de cada unidade de coisa que fazes no ginásio. E depois, quando adicionas, é apenas uma questão de eu vou manter este standard. Se conseguires utilizar um método como nós usamos para progressão, que te obriga quase a isto, cada coisa que tu adicionas ao ginásio, ao treino, já não é encher chouriços. É literalmente estar a dar qualidade. Mas quando tu estás naquele ponto onde a qualidade não está lá porque é muita coisa e tu não consegues dar vazão ou ter disponibilidade mental ou motivação para isso, tu cada coisa que estás a adicionar, só estás a adicionar tralha, chamemos-lhe assim, tempo, gasto, estás a ver? Portanto, eu iria muito por aí. Agora, em termos de progressão, honestamente, eu acho que volume, número de séries ou até de exercícios, é uma coisa que tu só aumentas por necessidade, a meu ver. Tu só deves adicionar volume quando há necessidade e quando é justificado. Porque o volume é quantidade do veneno, é quantidade do treino. Portanto, se eu te ponho volume a mais do que aquilo que tu consegues utilizar, eu estou a estragar o teu treino. Estou a retirar de crescimento. Porque estou literalmente a pedir que o teu corpo tenha que recuperar mais do que aquilo que ele consegue. E o teu corpo só cresce depois de ele recuperar. Portanto, se o processo de recuperação está estragado, ou está, não é estragado, mas prejudicado, tu estás automaticamente a prejudicar o crescimento. Porque o crescimento só acontece depois da recuperação. Ponto. É assim que acontece fisiologicamente. Então, eu sou muito mais cauteloso no aumento do volume e é sempre na premissa de estás a recuperar adequadamente entre treinos, a performance mostra essa capacidade de recuperação, então sim, podemos aumentar o volume. Se e apenas se esta condição se verificar e as duas condições seguintes, que é tens tempo para isso, porque se não tiveres tempo não te vou aumentar o volume, e segundo, isto não vai prejudicar a tua progressão nem desse músculo, nem dos músculos do resto do treino, dos treinos seguintes. Que já cria aqui uma multifator grande para esta tomada de decisão. Quanto à progressão em si, honestamente eu gosto dos dois, seja de carga, seja de reps. Eu tento sempre que tu vás progredindo carga, mas utiliza as repetições quase como se fossem pontos de experiência, estás a ver? Estamos a jogar um RPG no teu treino. Carga é o teu nível, estás a ver? Estás no nível 40, queres passar para o 41, ou para o 42, ou para o 43. As repetições que tu fazes são os pontos de experiência. Os treinos que tu fazes são os pontos de experiência. Esta semana estava a explicar isso a uma aluna. Tipo, às vezes tu já consegues fazer as 12 reps. Eu trabalho com intervalos de repetições, portanto, as 8 a 12. Por norma, se tu chegares às 12, estás em condições para passar para a carga seguinte e vais fazer, quase certeza, pelo menos 8. Porque ganhaste aqueles pontos de experiência, vais passar para o nível seguinte, estás a 0, 10 XP, estás nas 8 reps e agora vais progredindo até às 12, que é chegares ao topo do teu nível para passares de nível novamente. Só que às vezes tu chegas às 12 e acontece isso, tipo, o salto é muito grande. Lateral races é um grande exemplo. As elevações laterais. Passaste de 7,5 para 10, ou de 10 para 12,5, é 25% de aumento. Ou 30% dos 7,5. É bué. É irrealista. Então às vezes eu peço isso, tipo, vamos ganhar um bocadinho mais de pontos de experiência. Vamos consolidar este nível 40 antes de passar para o 41. Estás a ver? Não. E vou oscilando também muito nesse aspecto. Eu acho que exercícios que tu tenhas um rep range mais pesado, quando estamos a trabalhar ali nas 3 a 5, 4 a 6, 4 a 8 reps, vou privilegiar o aumento de carga de semana para semana, porque percentualmente é mais execuível. Estás a ver? Tu fazeres... Imagina que estamos a fazer 100 kg. Olha, elevações é um bom exemplo. Elevações com o peso do corpo. Às vezes é mais difícil tu passares de 8 para 9 elevações do que tu passares de 8 elevações com o peso do corpo para 8 elevações com 2,5 kg atrelados. Ou seja, no volume total que tu fizeste das séries, o esforço extra é mais ténue se for com os 2,5. E quando eu digo mais ténue, não é que eu não queira o maior, é simplesmente que é mais realista, porque este gajo não está a tomar coisas que se calhar outros estariam a tomar, que permitiriam um crescimento tão rápido de uma sessão para a outra. Sim, acho que aí concordo um bocadinho contigo, sim. Eu também, e eu sou sincero, eu acabo por ver, por exemplo, um bocadinho mais, às vezes, a carga total como
esta pessoa está a progredir bem do que olhar simplesmente para as repetições, às vezes o volume total de treino. Também eu olho, mas tipo, terminar um bloco em que subi tipo 2 kg ou 3 num exercício, para mim é tipo, ok, realmente houve aqui uma progressão. Antes de saltar tipo para o volume total, para as repetições, para não sei o quê, eu olhar e tipo, ok, tipo, tivemos aqui uma subida de peso, de carga em si, fixe, tipo. Ou realmente aqui alguns ganhos de força e hipertrofia. Especialmente quando já são pessoas avançadas, hipertrofia garantidamente. A força tem aqui alguns mecanismos um pouco diferentes para também serem avaliados. Mas é fixe nesse ponto de, ok, realmente subimos carga. A pessoa conseguiu fazer o mesmo tipo de trabalho, o mesmo exercício, considerando que manteve uma técnica relativamente semelhante, com uma carga superior. Portanto, provavelmente tivemos aqui algum nível de ganhos. E aqui entrar depois na situação de como é que eu vou decidir que vou sempre subir esta carga ou não, é um bocadinho que o Francisco está a dizer, que é consigo percentualmente ter uma subida tipo fixe, se calhar bench press ou um agachamento, se eu meter mais um em 25 e a pessoa faz, sei lá, com 60 ou 70, a percentagem é relativamente ok, tipo, consigo fazer essa subida. Pull-ups, lateral raises, mesmo bíceps, por exemplo, há muitas máquinas que, sei lá, chegas ali aos 20, 15 kg e o peso começa a subir de 5 em 5. Subiste 15 para 20 é tipo 25%. É uma grande subida. E não é fácil trabalhar aí. E aí é tomares a decisão, para mim é de duas formas, que é, eu consigo manter perto do rep range que defini para este bloco, vamos imaginar, 10 a 15, por exemplo. Consigo andar ali nas 9, 10, 11, com a subida de carga, pelo menos numa ou duas séries, ou não consigo. E além disso eu consigo andar dentro ou perto desse rep range, mas consigo manter algum controle em termos técnicos. Tipo, não comecei a usar muito momentum, não comecei a dar muito balanço com o corpo, não comecei a encostar a amplitude de movimento. Tipo, consegui manter relativamente semelhante a técnica que estava a fazer com o que estou a fazer com uma carga superior. Fixe. Então, se calhar posso ir testando esta carga, nem que seja uma série por treino. Ou seja, se eu tiver 3 séries no exercício, eu não preciso saltar logo para as 3 séries, não preciso saltar do 15 para o 20. Posso fazer a primeira com 20 e as outras volto aos 15. Quando começa a ficar melhor, 20, 20, 15. Ok, quando a coisa já está estável, já consigo fazer 20 nas 3 séries. Portanto, vocês também podem progredir desta forma em termos da carga. Agora, eu valorizo muito a componente técnica. E, inclusive é que, se eu tenho um aluno, especialmente online, que tem uma subida muito boa no exercício, tipo, sei lá, estava a fazer com 40, passado 3, 4 semanas está tipo 45, 50 já fixo, já a bater quase os pés de repetições outra vez, tipo, estávamos das 10 à 15 e ele já anda nas 14. Eu peço para ver o vídeo. E regra geral já começa a haver ali, tipo, pode ser 3 ou 4 repetições bem, depois começa tipo, a dar muito balanço com o corpo, começa a haver muito encostamento ao nível da amplitude de movimento, que é normal, também eu faço às vezes, e também há algumas máquinas que são um bocadinho manhosas para se fazer alguns exercícios, mas ter essa atenção. Isto porque o que nós estamos a falar, e contextualizando sempre aqui um bocadinho que nós falamos, dentro do que é especialmente hipertrofia, ok, fixe, eu gosto de ter um momentum, tipo, um tempo controlado no exercício. Por acaso estava a ver, pegando um bocadinho aqui, não sei se já viram um vídeo do Brad Contreras com o Uberman, acho que foi no podcast do Uberman. Ainda não vi o episódio todo, só vi uma parte que tem, até foi bastante falada esta semana. E o Brad fala um bocadinho disso, que ele já considerou que o tempo era algo mais importante para a hipertrofia do que atualmente, mas que ainda o usa para a pessoa ter a sensação de que está realmente a acertar no músculo que quer. Também ele fala um bocadinho da sensação de longevidade, não concordo muito com a abordagem dele, mas no sentido, se tu controlas mais o movimento, o teu risco de lesão também diminui. Percebo a lógica, não acho que seja assim tão linear. Eu também estou a presumir que ele simplificou a situação, mas por isso, tipo, ok, vou subir carga, repetições estão fixe, o tempo, mesmo que seja um bocadinho mais rápido, está controlado, tipo, e o meu aluno sabe-me dizer continua a acertar nos dorsais, ou continua a acertar no bíceps, ou continua a acertar no peito, fixe, bora pela carga, vou explorar a carga. Para mim é um fator principal de hipertrofia. Em termos de métricas,
específicas core com um plano. Não, começa a haver uma quebra, vou explorar mais depois repetições de novo. Inclusive, se for preciso, mantenho na mesma carga, com as mesmas repetições, e digo, ok, quero que a técnica esteja perfeita antes de subirmos para a próxima. Yeah, exactly. Eu às vezes até ponto no meu treino, eu faço mais isto até para aqueles exercícios mais pesados, olha, mais pesados e mais compostos. Geralmente isto acontece mais, é tipo no X4, na leg press e no RDL. Não. É quando às vezes eu saco aquela rep extra, está no ponto, na altura de subir a carga, mas eu olho para aquilo e assim, ok. Aponto literalmente no nosso template, onde a gente tem tipo a parte, quanta carga que usaste, as repetições que usaste e as reps em reserva, eu escrevo literalmente ao lado, eu geralmente quando acabo o meu treino, ponho as cargas que vou fazer para a semana. Estás a ver? Tipo, estou a acabar o meu treino e estou a apontar o que é que eu vou fazer para a semana. E escrevo lá ao lado, repetir a semana passada, controlar mais a descida, ou fazer... Tipo, quando sei que, ok, fui buscar aquelas 10 ou as 8 ou whatever, mas não estão perfeitas. Não estão, eu sei que eu não mereci aquela 10ª rep. Estás a ver? Ela ainda não é minha, filha da mãe, vou-te buscar. Deixa-me apanhar só mais uma semaninha que eu já te apanho. E faço isso, e às vezes também faço com os meus alunos, tipo, às vezes até quando é esse salto, tipo, do género, ela esteve a progredir ainda bem, particularmente até exercícios com halteres, presses com halteres, sinto que isto acontece bem, quando tu passas de um halter para o outro, em exercícios de empurrar, seja um supino, seja um press de ombros, às vezes até nas lateral raises, muitas vezes tu chegaste àquele número e eu assim, ok, este gajo acabou de chegar às 12, foi uma boa progressão até agora, às 12, porque geralmente progrediríamos na semana seguinte, para o peso seguinte, ok, eu vou-te pedir que esta semana repitas exatamente o mesmo número de reps, dessas 12, podes aumentar nas séries seguintes, está na boa, se sentires capaz para isso, tudo bem, mas quero só que tu domines mesmo estas 12 antes de passarmos para o peso seguinte. Isto se não tiver o vídeo dessa semana. Se tiver o vídeo dessa semana, um gajo consegue aferir. Mas bem da vez dou isso. Porque às vezes tu sentes isto, tipo, ok, eu fui buscar, era de 8 a 12, fiz as 12 com aquela carga, quero passar para a carga seguinte, mas não estou feeling it. Estás a ver? Yeah. A carga seguinte está lá, eu até consigo fazer um bom número de repetições com aquilo, mas são só reps, estás a ver? Mas acho que é muito puxar por aí. Mas também acho que é fundamental, do ponto de vista do volume, nós conseguirmos encontrar esta questão. Ok, qual é que é o teu volume certo? Mas acima de tudo, pá, e cada vez mais, para a malta que não é bodybuilder ou não é influencer, portanto, tu não vives para isto. Eu sei que tu gostas de treinar, que isto é uma cena importante para ti, senão não estavas a despender o teu tempo a ouvir este podcast. Pá, e top! Nós adoramos trabalhar e falar com pessoas como tu que curtem de saber isto, estás a ver? Mas é perceber que também do teu lado tu provavelmente ligas bastante ao teu trabalho, ligas bastante à tua família, são coisas que são mais importantes do que o teu fitness, do que o teu treino. E há alturas do teu ano, seja porque tens fecho de conta na empresa, seja porque tens mais projetos, porque toda a gente vai de férias, ou porque passaram-se coisas com a tua família, ou os teus miúdos estão com mais coisas a acontecer, vai haver alturas do teu ano onde tu não vais conseguir dedicar-te tanto tempo, ou tanta energia, ou às vezes tanta cabeça para o treino como tu gostarias. E em vez de nós desligarmos por completo, tu conhecer aquilo que é o volume mínimo efetivo é provavelmente das coisas mais importantes nessa longevidade aí. Eu digo isto porque tenho literalmente 2 alunos que estão desde meio do verão que têm estado neste registro, porque infelizmente aconteceram coisas a nível familiar e não tem sido fácil conseguirem lidar com tudo, estás a ver? E a nossa missão não tem sido tu fazeres o plano com o volume ideal para o teu corpo, não é? Ok, eu conheço-te, já trabalhamos há algum tempo, eu sei o que é que tu precisas mínimo para ter resultados. E é isso que estamos aqui a fazer, para que tu consigas, durante esta altura, continuares a evoluir o teu corpo, que é uma cena importante para ti, continuares também a ter o teu momento do treino, que é uma cena importante para ti, mas sem teres a pressão do treino ser super longo, ou isto ou aquilo, porque neste momento há muitas coisas importantes a acontecer e o treino não pode ser uma delas. Ou não pode ter esse lugar de importância. E acho que tem que passar isto, nós também, se calhar ainda somos muito vistos por malta, gostamos muito da ciência e da otimização, mas perceber que desse lado tu és um ser humano e há coisas que se levantam. Há cenas mais transcendentes nisso, estás a ver? Portanto,
Queria passar isso, que é fundamental tu encontrares o teu volume mínimo, principalmente se estás nisto para o longo prazo. Sim, até porque é o que estás a dizer, nem sempre vais ter o mesmo tempo, ou mesmo quando estás de férias queres fazer esses ajustes e saberes mais ou menos o volume mínimo efetivo para ti, ou seja, manteres ou até evoluires um bocadinho o que já tens é top. E aqui mais uma vez entra um bocado aqui a questão tal do volume, que é ok, se calhar estou a reduzir em séries o que costumo fazer, se calhar em vez de fazer 3, 4 ou fazer 2, ok, mas eu vou explorar a tal história, por exemplo, de cargas. Até pode ser uma boa oportunidade para fazeres, visto que só vais ter 2 séries. Se calhar a questão de será que subo a carga e vou estar muito cansado na terceira, já não se põe tanto. Ok, então até pode ser uma boa altura para fazer isso. Explorar a tal situação da carga. Porque o impacto que vais ter é menor. E por outro lado, consegues manter-se que há uma qualidade técnica mais constante no treino porque não tens uma fadiga tão grande como, por exemplo, quando vais fazer uma terceira. Então explora, não tens tempo, não consegues explorar em, especialmente séries, repetições, come-se cá um bocadinho mais tempo, mas não tanto como uma série extra. Ok, explora pela carga. A técnica está fixe, umas repetições estava algo para o que tínhamos definido, explora a carga seguinte. Sim, vais ter uma quebra nas repetições inicialmente, mas acredito que a evolução continua a ser interessante. E é uma boa forma, aqui pegando tanto nas repetições como na carga, de ver se está a haver uma progressão de semana para semana, do género, ok, eu estou a subir a carga. E dentro dessa carga a seguir eu consigo manter ou subir ligeiramente as repetições. Portanto, pode ser aqui uma boa oportunidade para fazer isso. Quando estás aqui a trabalhar mais num volume mínimo efetivo do género, isto é o mínimo que eu preciso para continuar a evoluir. Inclusive é porque tal situação não consigo ter mais tempo para tal, não consigo ter mais volume. Obviamente temos os métodos de intensidade, podemos explorar aqui, mas tirando agora essa parte, fazer esse ponto, reduz nas séries, explora o aumento de carga. Eu queria tocar agora, era o que eu estava aqui a escrever, que isto é fundamental, também permitires-te explorar isso, primeiro para perceberes a forma como o teu corpo reage. Por isso é que nós também gostamos de explorar com os nossos alunos diferentes volumes de treino para cada grupo muscular, porque às vezes há uma disparidade muito grande. Eu sou um exemplo disso. E literalmente esta fase que eu estou a fazer agora até me está a confirmar isso bastante bem. Tipo, por exemplo, o meu peitoral beneficia muito mais de baixo volume comparativamente, por exemplo, às minhas costas, aos meus ombros. Tem uma tolerância de volume muito maior. E eu agora, nesta fase que eu estou indo do boxe e do kickboxing, uma das coisas que eu percebi logo foi: eu posso treinar estes músculos com mais volume, mas não me é produtivo de todo. Até porque o meu corpo não vai dar para tudo. Não recupera de kickboxing, do boxe, disto e disto, e o ênfase ali e ali. Não dá para tudo. Então, tu conseguires perceber o que é que são os teus volumes mínimos efetivos, também te permite fazer fases de priorização. Quero priorizar, por exemplo, os meus braços, os meus costas, e retirar a atenção de algum lado para disponibilizar mais recursos para isso. Um exemplo clássico, a malta que faz men's physique, portanto não treina tanto pernas, dedique, por não gastar tanto recurso, tanta energia, tanto processo de crescimento muscular, tanto tempo de treino nas pernas, tem muito mais crescimento para o tronco. Porque canaliza esses recursos para isso. E em fase de prioridade, podes fazer isso. Eu dou-te agora o meu exemplo. Eu, neste momento, por exemplo, o meu peito, o meu deltoide posterior, os meus gêmeos e o meu tríceps, no treino de musculação, estão muito reduzidos os volumes que eu lhes dou. Muito reduzidos mesmo. Eu estou a fazer peito 8 séries semanais. Tríceps estou a fazer 4 séries semanais. Gêmeos, neste momento, como no kickboxing e no boxe há muito salto, e tenho ficado, ainda estou ligeiramente dorido disso, tenho as leg curls, nem sequer estou a fazer trabalho direto de gêmeos, nem estou a fazer trabalho direto de deltoide posterior, porque fica o deltoide posterior todo roto de trabalho de costas e dos socos, de ele desacelerar os socos. Portanto, o facto de eu saber o que é que são mínimos para mim, por exemplo, permitiu-me que o meu peito continue a crescer e a progredir, até relativamente bem, com baixíssimo volume. O que me liberta a possibilidade de eu treinar as minhas costas, que é o meu foco, os meus ombros, com outra qualidade, porque não estou a dedicar ali, porque conheço o meu volume mínimo efetivo para cada músculo. Verdade. Acho que
São outras formas também de abordar o treino. Yeah. Deve ser tão estrutural. Nada contra, atenção, a maior parte dos meus alunos têm um treino relativamente estruturado de 3 séries, vamos trabalhar este rep range dentro deste bloco. Uns ou outros eu vario mais também consoante gostos. Se querem preocupar-se nestas há alunos que gostam de ter aquela estrutura igual, para não terem que pensar em mais nada, é aquilo, não querem inventar, não querem saber mais nada. Mas também podemos explorar neste sentido. Inclusive é a história de, olha, se calhar, vou dar um exemplo, quer melhorar também a componente técnica do exercício, vou-te dar mais tempo com esse exercício, 4 séries, mas cá vou-te custar, sei lá, vamos falar de uma bench press, cá vou-te custar na pectoral, por exemplo. Yeah. São formas que vocês podem mexer aqui um bocadinho nesta parte. E tal coisa, vamos bater na técnica. Com esta carga, melhorar, otimizar movimentos, sensação de estímulo, estou a bater no músculo-alvo que quero e depois a partir daí faças as trocas necessárias em termos de repetições, séries, prioridade do treino desses exercícios. E sais que há um bocadinho dentro da norma de aquele treino mais base. E outro ponto que você estava aqui a dizer, que por acaso não faço muito, tenho poucos alunos que fiz, mas não deixa de ser interessante, nós também temos alguma evolução em termos da componente nervosa, portanto não simplesmente do volume muscular, mais dentro da força, se bem que tem alguma tradução para depois do treino de hipertrofia a longo prazo. Ok, se calhar vale a pena explorar em algumas fases realmente a tal descida de volume em termos de repetições ou séries e sobres em termos de carga. Ok, vou estimular mais aqui a componente nervosa com 3, 4 repetições, máximo, dentro de uma série, e exploras aí, tentando manter a boa componente técnica, que acho que é fixe, de conseguir saber que mesmo com uma carga muito perto do teu máximo, consegues, agachamento, continuar a maior parte do esforço e para os glúteos e para os quadríceps, um bench press continua a sentir especialmente peito, ombro, uma remada continua a estar muito no dorsal, obviamente que os bíceps vão trabalhar o antebraço, mas fazes por aí. E é a parte fixe também às vezes brincar com a tal história carga-volume. Volume em termos de repetições ou séries, pá. Vais ser um bodybuilder? Não, mas começa a perceber como é que o teu corpo funciona. E pá, penso que muitos dos alunos que trabalham connosco também gostam de explorar essas diferentes vertentes dentro do treino. Até porque permite-te conhecer outras coisas, dá-te outra diversidade, outra também motivação e pá, a maioria da malta está nisto para o long game. Tu queres também, não queres estar sempre robótico aqui. É diferente quando tu treinas para competir versus tu treinas porque gostas, queres resultados, adoras a cena da evolução, claro que sim, queres ver que o teu esforço é recompensado, mas também divertiste naquilo que estás a fazer e às vezes também passa, e muito por conheceres também o processo e como é que tu respondes. Eu acho que isso é bem da fixe. Estás a ver? Mas pá, honestamente, e estava aqui a ver o nosso último pontinho, é isso, eu pretty much, se eu vejo alguém que está estagnado, geralmente, primeiro isso não costuma acontecer, pelo menos no acompanhamento, é verdade, então o meu papel, o nosso papel semanalmente é garantir que tu não estagnas. Se por alguma razão aconteceu alguma coisa numa semana, eu nem sequer vou dar tempo que estagnes, porque uma coisa é uma semana sem progredir um determinado músculo, que na maioria das vezes não é uma semana de não progressão, porque estás na mesma a acumular estímulo, estás ainda perfeitamente dentro do range altamente hipertrófico. Portanto, às vezes tu repetires a mesma semana é ótimo, mas simplesmente não deixamos que aconteça 2 semanas ou 3 semanas disso. Para a segunda semana já está a acontecer. Então está a acontecer, porque faz parte da análise do que é que se está a passar. É para isso que tu nos contratas. Para não teres que ser tu a preocupar com isso. Mas geralmente primeira coisa a ver seria, se estamos a falar do espaço de 1 ou 2 semanas, a primeira coisa que eu vejo é o envolvimento extra-treino, porque se estava a resultar tão bem até agora, isto assumindo o contexto de quando estás no acompanhamento connosco, portanto, o que é que está a acontecer? As coisas estão a resultar bem, se de repente de uma semana para a outra não estão, geralmente é porque aconteceu alguma coisa fora do treino. Semana de stress, de mau sono, ou geralmente stress, principalmente mau sono. Estes dois, honestly. Depois poderia ser a questão da ok, foi uma semana onde não conseguiste comer tão bem,
Mas geralmente quando estamos a trabalhar no acompanhamento, tu já tens a tua estrutura, tu já tens a tua rotina, e não é por 1 ou 2 dias off que vais ter maus treinos. Podes ter um mau treino porque, ontem literalmente não comeste nada. Ok? Generally doesn't happen. Acho que é muito exagerada essa noção. Precisavas de mais tempo de má nutrição para isso acontecer, quando o teu plano é bom. Mas geralmente se tu tivesse estagnado, portanto já avaliámos que não se passa nada fora do treino, que é mesmo dentro do treino, eu começaria por ver em primeiro lugar o volume. Que poderá, se tu estavas a resultar bem com aquele volume até agora, eu até arriscaria tentar mais, como método de... a não ser que tu já estejas a fazer relativamente alto volume, aí eu seria o gajo para te dizer, ok, vamos fazer menos. Às vezes até te digo, olha, se calhar estás a precisar de 1 ou 2 dias de descanso, porque estás a acumular muita coisa, 1 ou 2 dias de descanso e depois repeat. Repeat, ou seja, go again. É isso que eu queria dizer. Vamos outra vez. Porque às vezes 1 ou 2 dias de descanso, por mais que não te apeteça, é simplesmente o tempo suficiente para que o teu corpo possa dissipar a inflamação, possa recuperar, crescer e estares pronto para uma próxima volta de treino. E é isto, pessoal. Depois aqui dá-vos uma mãozinha de como é que podem aqui brincar e jogar com as cargas e repetições. Abanar assim. É isso, né? Chegam lá uma dólar e também podem fazer. Não podem chegar lá. Cara ou croa. Tá. Ainda dás bofa na mão ao mesmo tempo que a moeda cai. Aliás, faz aqueles discos no 25. Agora lembrei-me lembrar do Squid Game, não sei se viram o início da série, que tinha aqueles cartõezinhos, eles tinham que virar o cartão ao contrário. Aquilo basicamente era o jogo, quando ele começa, tens tipo um quadrado vermelho, outro azul, e tu só ganhavas o jogo quando acertavas com o outro em cima de um e o que estava no chão virava ao contrário. Se não lavas bofa, literalmente. Isso é logo o primeiro episódio da primeira temporada. Tipo, sempre que viravas o outro ao contrário. Se tu não és parte da chapada, né? Tipo, havia um que lava bofa. Claro. E é isto, pessoal. Na altura que isto sair, quem teve a oportunidade de estar no 8K, boa, parabéns. A evolução deve estar a correr otimamente. Para quem não teve, mais oportunidades virão, talvez. Para experimentarem também como é que é trabalhar um bocadinho connosco. De qualquer forma, estamos abertos, precisam de saber alguma coisa sobre o vosso treino, querem falar um pouco connosco, estejam à vontade para nos contactar. O Bassal é uma beca mais chato que eu, portanto, pensem bem o que é que vocês preferem. O que é que vocês querem para a vossa vida? É mesmo. E vamos no próximo episódio, né? Vamos a isso, caraças. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!